Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que a família de vocês também esteja bem. Algumas pessoas aqui vão me conhecer, outras não. Mas desde já, meu nome é Marcos Miranda. Gostaria também de agradecer a presença de vocês. Hoje a gente vai ter essa live em collab do CIA com a Casa do Brejo e com o Labi, e com apoio também do PET Afirmação. E o tema dessa nossa live de hoje é o seguinte: é reflexões do nosso cotidiano, cultura e imagem. A gente tem como nossas convidadas a Luna, que é artista de arte educadora, presidente da Associação dos Agricultores Familiares do Tamanduá e vice-coordenadora do LABI, que ele se é encontrado no CFP, no FRB. Também teremos Carla Cajaíba, que é atriz, professora de teatro, griot aprendiz em formação, coordenadora da Casa do Brejo, Centro de Cultura da Cidadania de Brejões e dirigente de cultura. 20 de março de 2020. Tudo pronto. Espetáculo já em todos os cartazes, outdoor pelas ruas. E eu ali, ansiosa, com tudo pronto, figurino pronto, ensaiando há mais de um ano o espetáculo. Toda a produção encantada, todo mundo correndo atrás, patrocínio. Nenhum outro tipo de renda. A única renda que eu tinha no momento era uma que tinha acabado naquele mês, no início de março, e daríamos início ao espetáculo, ao grande espetáculo. Mas, infelizmente, chegou um decreto, por conta da pandemia, nós teríamos lockdown na cidade. Então, os teatros foram fechados. Nós não éramos serviços essenciais, óbvio, nunca somos, e não seríamos mesmo, né, com tanta gente morrendo ou podendo perder a vida. E aí o teatro fechou. Mas eram só 15 dias. 15 dias ia passar rapidinho. Era o tempo da gente pegar o texto, bater mais uma vez, fazer o ensaio, tentar trabalhar um pouco mais a voz, o corpo. Os 15 dias passaram e, infelizmente, pediram mais alguns dias. A pandemia ainda estava só começando, mas nós achávamos que não. Nós achávamos que ela já ia acabar. Mas o dinheiro também estava acabando. O auxílio emergencial do governo, uma vergonha. R$ 600. Eu pagava aluguel, ou pagava luz, ou pagava comida. Não só eu. Produtor cultural, figurinista, sonoplasta, os outros atores de cena. Estava difícil para todo mundo. Meu colega, Antônio, vendeu logo o violão. Era o que ele tinha. Ele precisava comer. Mas era só um mês. Com um mês a gente voltava ao normal e estaria ali, todo mundo trabalhando, atuando, ia ser lindo, teatro cheio, Ave Maria, essa é a coisa mais linda do mundo. Mas não. A pandemia continuava. Não só a pandemia do Covid, mas a pandemia do desmonte da cultura, do desmonte da educação, da saúde, da opressão, da falta de respeito. E aí, com 30 dias, eu não sabia mais o que fazer. Precisava colocar comida na mesa, precisava pagar o aluguel. Decidiu se reunir, o diretor se reuniu com a gente e disse que nós íamos fazer teatro virtual, que era nova onda, nova era. Eu, jamais. Eu que era totalmente contra trabalhar através de rede social, falei, eu não vou me render a isso, não. Porque isso é uma vergonha. O teatro precisa de público, de plateia, de texto. A tríade teatral stanislavskiana. Não vai rolar, não vai ter teatro online, não vai, isso não vai existir. Teatro é ao vivo, teatro faz parte das artes cênicas. Eu quero olhar no olho das pessoas, eu quero sentir o calor humano, eu quero sentir o riso, eu quero sentir a atenção, eu quero estar ali. Não, eu não vou. Mas eu não vou me submeter de jeito nenhum. Isso é uma palhaçada. E aí, a reunião saiu, né, virtual, inclusive, pelo Zoom, e eu falei que eu não ia. 2 meses se passaram, a pandemia piorava, o número de mortes aumentava no Brasil, no mundo, a Itália estava um caos. E não tinha condição da gente voltar para o teatro. Nós somos artistas, nós não íamos infringir as leis, nós não íamos
aglomerar, juntar as pessoas de forma clandestina em algum espaço para fazer aquele teatro, porque a gente precisava comer. Era muito egoísmo nosso. Como é que pode a gente fazer isso? Não, nós não íamos fazer isso. Eu não ia fazer virtual e eu também não ia infringir a lei, porque tinha gente que queria fazer isso. Tinha. Mas nós não fizemos. E aí, quando foi beirando os 3 meses, eu já estava com um cheque especial na casa do... Eu falei, não, agora eu tenho que me render. Eu vou para o virtual. E aí fomos para o virtual. Começamos a divulgação virtual, começaram os ensaios virtuais, porque 3 meses tinham se passado, como é que a gente ia fazer espetáculo daquele jeito? Sem ensaiar, sem se encontrar, sem olhar olho no olho um do outro. Não tinha como. Nos reunimos virtualmente e começamos ali os ensaios. E aí, estreia. A estreia através de uma sala de aplicativo. Meu Deus do céu, que loucura. Ou era isso, ou era morrer de fome. Eu, Antônio, Bernardo, Bruna, Sofia, Luísa, Diogo, Paulo, Antônio, João. Ia morrer todo mundo de fome. A gente não tinha outra fonte de renda. E como eu já disse, o auxílio emergencial não era por muito tempo. Eram só 3 meses. Estava chegando uma tal de Lei Aldir Blanc, né? A Lei Aldir Blanc, a bendita Lei Aldir Blanc. Mas era uma burocracia para receber. E Bolsonaro começava ali a vetar isso, vetar aquilo. A gente não sabia quando esse dinheiro ia chegar em nossas mãos. E eu também não ia receber mais, já tinha recebido do governo. Foi uma loucura. E nós estreamos. E nessa estreia é que veio, que era inexplicável. Foi um sucesso, um grande sucesso. Todo mundo começou a assistir, todo mundo começou a comprar os ingressos online, virtual, e de repente a gente estava na Europa, passando na Europa. Foi surpreendente o resultado, mas foi muito, muito árduo. E ainda assim a gente não estava no teatro, no tablado, olhando as pessoas. Começamos uma nova história de teatro virtual, de usar a imagem da gente através desse lugarzinho aqui que a gente está. E essa história de milhões de brasileiros e brasileiras, fazedores e fazedoras de cultura, que tiveram suas vidas interrompidas pelo vírus do Covid, pelo vírus da ignorância, da ganância, da falta de esclarecimento, pelas fake news, e que estão morrendo. E que não está morrendo pelo vírus, está morrendo de fome, de raiva, está morrendo. Mas nós não vamos parar. Nós não vamos parar porque a gente não quer só comida. A gente também quer arte. A gente também quer se olhar no olho, nem que seja por aqui. É a única forma que a gente tem de fazer agora é aqui. É essa arte do encontro virtual. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou Carla Cajaíba, sou atriz, professora de teatro, sou griot aprendiz, coordeno também a Casa do Brejo, que está completando, inclusive, três anos agora de existência, né? A Casa do Brejo é um lugar de encontro, de encantos, de memória, de afetividade. Eu sou muito feliz mesmo de estar nesse espaço, fazendo parte dessa história. Fiquei muito feliz também pelo convite de estar aqui hoje com vocês, que estão nos assistindo de casa, né? Todo mundo tentando manter aí, porque está puxado para todo mundo. E é isso. Essa história que eu acabei de contar não é minha, exatamente minha, né? Ela tem alguns pontos que sim, né? Acabam se cruzando com a minha história. Eu sou atriz, mas trabalho no setor público, então não tive esses problemas. Mas milhares de pessoas no Brasil, como eu já falei, no mundo tiveram. As artes elas foram interrompidas, principalmente as artes cênicas, porque, na verdade, se a gente for contextualizar essa questão da imagem, né, e da arte, da cultura, ela já vinha acontecendo no mundo há muito tempo, há um bom tempo, na verdade. Mas quando a gente fala da pandemia, a gente começa a perceber outras formas de expressão cultural acontecendo virtualmente, como o teatro, né? A gente tem aí o caso do teatro mágico. Teatro mágico, não sei se vocês conhecem, mas é um espetáculo que ele lida com o circo, com a dança, com o teatro, ou seja, com as artes cênicas, né? Literalmente com as artes cênicas. E ele depende do público, né? Da aglomeração ali de pessoas assistindo, se abraçando, se encantando. E, infelizmente, claro, eles pararam também, né? As atividades deles. E aí eles foram trabalhar de forma virtual. E no ano passado, mais ou menos em abril, eu estava aqui em casa, estava muito mal por conta da pandemia, a Casa do Brejo estava fechada na época, nós estávamos trabalhando
de forma remota. E me chamou muita atenção quando eu abri o Instagram e vi que o Teatro Mágico estava vendendo ingresso virtual. Eu fiquei super encantada, né, de como as coisas podem acontecer. Fiquei, inclusive, surpresa, porque nunca podia imaginar, como eu falei, né, no início, o teatro ele acontece com a tríade teatral, né, que é o encontro do texto, seja o texto verbal ou o texto corporal. E aí, quando você vai para o ator, o artista ali, e o público, né? Esse encontro que faz o teatro acontecer. Isso é quem fala é Stanislavski, né? Quem falava era o grande Stanislavski, o pai do teatro realista, naturalista. Então, quando a gente vê o teatro acontecer dessa forma, a gente pensa, né, o quanto o artista vem se ressignificando, vem se reinventando, lutando mesmo. Não foi diferente, né, quando na década de 60, 70 e início dos anos 80, os artistas tiveram que se reinventar através das metáforas musicais, das metáforas nos espetáculos teatrais, na poesia, na literatura, por conta da ditadura militar. Né? E agora a gente também está vivendo uma ditadura, de um certo modo, e a gente também está buscando se reinventar. Porque imagine, essa semana também eu ouvi, né? Essa semana não, algumas semanas atrás, de que a gente tinha que ter cautela, que agora é o momento da gente focar mesmo no Covid, focar nas ações do Covid, e aí que não seria tão interessante assim a gente ficar, né, tentando fazer muita coisa. E eu fiquei muito entristecida, né, quem me falou isso, inclusive, é uma pessoa da cultura, uma pessoa que já esteve à frente de pasta da cultura, e aí ela incomodada um pouco porque eu estava promovendo as lives na Casa do Brejo, né, essa pessoa. Eu fiquei muito estarrecida com o que ela disse, né, que não era hora e tempo para estar falando de alegria, não, que a gente precisava focar nas mortes. E, assim, até que ponto a gente tem que realmente focar na morte, né? A morte está aí, ela está sendo... A gente tem que lidar com ela o tempo inteiro, é um novo luto, inclusive, né? Um luto onde a gente não enterra os nossos, onde a gente vê as pessoas queridas também não enterrarem os familiares, os amigos, né? É um luto difícil, na verdade, de digerir, já é difícil de digerir, esse novo formato pior ainda, e a gente ouvir de alguém da arte que a gente não deve fazer isso. É como se alguém na ditadura militar também tivesse dito para Chico Buarque, não faça isso não escreva essa música não escreva Maria e João não, né? Maria e João é uma música fala e agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês e a noiva do cowboy era você, além das outras três. E ele vai se referindo, né, uma canção, trazendo ali uma canção para falar um pouco sobre os momentos sombrios que eles estavam vivendo. E assim a gente vai aí trazer várias referências artísticas que aconteceram nesse período. Então a gente precisa quebrar barreiras mesmo e está aí fazendo, né, seja virtualmente, seja virtualmente. Só tem virtualmente. A gente só tem essa forma de fazer agora as coisas acontecerem virtualmente. Eu tive uma experiência muito bacana também com a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, ela é uma lei de emergência cultural e ela surgiu ano passado, no mês de março também. Começou o trâmite no mês de março. No de março também falece aí Aldir Blanc, né, compositor, escritor brasileiro. E aí, no falecimento dele, decidiram homenagear, né? Na verdade, decidiram não, Jandira Fegali, nossa grande, como é que eu posso dizer, lutadora aí das artes, né? Ela que é deputada federal, junto com várias outras pessoas, com Alexandre Santini, Célio Turino, Alice Portugal, Lília Pacheco, Márcio Caires, David Terra, que é presidente da DINCBA aqui na Bahia também, e várias outras pessoas decidiram se juntar para tentar reverter uma verba que tinha no fundo para a cultura. E aí vieram 3 bilhões de reais para os municípios e para os estados. Os estados pagaram auxílio emergencial para quem tinha até 2 anos trabalhando especificamente na área cultural, e para quem não tinha, veio a linha de fomento à cultura, que eram os editais, né, as promoções dos editais, as chamadas públicas, e também uma verba direcionada para a manutenção dos espaços culturais. E nessa brincadeira, a Brejões recebeu 126 mil reais. A Casa do Brejo já existia há 2 anos, nós já tínhamos um suposto mapeamento cultural, mapeamento dos nossos fazedores e fazedoras de cultura, mas nós não tínhamos noção, né, da amplitude que a lei ia nos levar, de como ela ia abrir caminhos mesmo, e a gente teria um Brejão, uma cidade de Brejões
antes da Casa do Brejo, falo isso com muita firmeza, com muita humildade, mas, de fato, eu acho que a cultura de Brejões, ela não passa a existir depois da Casa do Brejo. Seria uma gafe falar uma coisa dessas. Mas com o surgimento da Casa do Brejo, com a implementação da Casa do Brejo, na gestão do prefeito Sandro Corrêa, que teve essa sensibilidade, né, de montar esse espaço junto comigo e com tantas outras pessoas que estavam juntos. A casa não foi fundada só por uma pessoa centralizada, mas com muitas mãos. Surge aí esse espaço, né, de fomento à cultura, e aí, com a Lei Aldir Blanc, a gente começa a desbravar um outro caminho, um outro percurso. Foi árduo, muito difícil, porque a cultura nunca recebeu verba anteriormente, e aí, com isso, nós tivemos um trabalho absurdo de formação, né, de gerir uma verba, de tentar jogar os editais também, porque nós não sabíamos fazer os editais, não sabíamos comprar onde ia, eu não sabia gerir verba pública, porque eu nunca tinha passado por essa experiência. E aí a gente começa esse processo de formação, então a gente passa a entender a importância do gestor cultural. Ele está ciente desses processos também administrativos, né? E saber como se criar políticas culturais, porque não é simplesmente estar ali na Casa do Brejo só abrir a porta. Isso é muito, mas precisava de mais. E talvez se a LAB não tivesse acontecido, se a pandemia não tivesse acontecido, e ainda não queria que tivesse acontecido, por nada desse mundo, porque o preço é muito alto que a gente está pagando. Mas a gente pensando nos pontos positivos, já que aconteceu, e por ter acontecido, nós estamos tendo a oportunidade de reinventar o nosso olhar, de reinventar nossas formas de fazer arte, de produzir arte, de consumir arte também, né? Com a democratização também da internet. E, assim, é importante ressaltar que existe uma democratização da internet, sim, mas pensar também que a cada 4 pessoas que têm internet, cada 4 pessoas, 3 têm internet em casa e têm computadores em casa. No entanto, não significa que essas 3 pessoas elas estejam consumindo ou tendo acesso à informação, porque elas podem ter o acesso à internet, mas não ter o acesso à informação que a gente gostaria que tivesse, né? Porque, na verdade, não tem informação anterior a isso. E aí que eu chego também na Lei Aldir Blanc. Quando a Lei Aldir Blanc chega, os fazedores de cultura tiveram também essa dificuldade de entender, né, o que é que ia acontecer com aquele dinheiro. É um dinheiro que chegou para mim, eu sou artista, eu sou atriz, eu quero receber o dinheiro. Mas eu também tinha deveres a cumprir, né? E aí vem a questão de prestação de contas, uma burocracia de documentação desses espaços coletivos e grupos culturais. Para quem é artista também, né? Ou para quem não é artista, mas é técnico de som, técnico de iluminação, está inserido na cena cultural de alguma forma, também tinha direito a acessar esses editais, né? E aí a gente foi desbravando, mapeando ali, mapeando aqui, com a ajuda de muita gente, Amanda Gradil, Lucas Lindenberg no SEM, e tantas outras pessoas que foram chegando, somando isso, a equipe da Casa do Brejo, Marivan, Valdemir, professor Sérgio, e aos pouquinhos nós conseguimos, né, atingir aí um cadastramento de mapeamento de 400 artistas, de 44 grupos culturais, onde 14 receberam como espaços culturais e grupos culturais, e 45 pessoas receberam através do edital, o que não significa que foram só 45 pessoas, e também que foram só 14 espaços culturais. Na verdade, as pessoas também receberam, se a gente pensa num grupo, por exemplo, Projeto Criança Semente de Paz, eles têm ali, em média, 200 crianças. Então, se o projeto recebeu os 12 mil reais lá para a manutenção daquele espaço, significa que 200 pessoas serão beneficiadas pelaquela verba, né? E assim com os outros grupos, e assim com esses pequenos projetos, porque a gente trabalhou muito de forma virtual, estamos trabalhando, né? Esses projetos do edital, do inciso 3 da lei, que é uma lei, uma linha de fomento, as pessoas começaram a produzir ali documentários, relatórios, e aí muita gente tinha até pensado que poderia fazer presencialmente, porque a pandemia também já teria passado nesse ano, não passou, não está passando, a gente está vendo as coisas até piorarem um pouco, né? E aí elas estão produzindo isso de forma virtual. E a gente está percebendo o quanto a internet está sendo necessária nesse momento, né? O quanto esse contato através das mídias sociais estão sendo importantes para esse momento e para o fortalecimento desses artistas. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver algumas lives acontecendo em algumas cidades aqui do território do Vale do Jiquiriçá, ou até em outras cidades, nas metrópoles, né? As lives musicais, as lives de samba de roda, lives de roda de conversa, de bate-papo. Eu acabei de participar de 2 formações muito bacanas
né, que uma foi gestão cultural em tempos de crise. Foi muito interessante o quanto a gente conseguiu dialogar com diversos secretários de cultura, dirigentes culturais, coordenadores, artistas do Brasil inteiro. Eram só 200 vagas, né, para o Brasil todo, e consegui fazer esse curso e fico muito feliz de ter encontrado pessoas que estavam também ali tentando reinventar e repensar formas de produzir conteúdos culturais, né, e artísticos para que as pessoas pudessem acessar o melhor possível. Porque a Casa do Brejo, por exemplo, antes da pandemia acontecer, estava sempre trabalhando com alguma ação, com as crianças, com os idosos, com os jovens, tinha aula de flauta sempre, de violão, né? A gente tinha formações para as mulheres também, para as artesãs, e aí, de repente, a gente percebe que com a pandemia, a casa fechada não ia poder acontecer. Então, a gente para e não faz nada, a gente para e espera o boletim do Covid chegar, a gente para e espera o Jornal Nacional terminar de noticiar que morreram quase 4 mil pessoas por dia, né, que bateu recorde de pessoas contaminadas. A gente está vivendo uma pandemia, que é a pandemia do Covid, né, a pandemia desse caos político no Brasil, da falta de democracia absurda que já vem, na verdade, desde 2015, lá com o golpe, e aí a gente chega nesse momento atual e vê também as pessoas tendo depressão, crises emocionais o tempo inteiro, recorrentes, né? Pessoas que nunca tiveram crise de ansiedade, de pânico, passando a ter, desenvolvendo doenças que nunca tiveram, açúcar sobe, hipertensão. Então, a gente tem que pensar que a arte nunca foi tão consumida como está sendo consumida agora. Então, talvez, quando tudo isso passar, né, e a gente volte para um novo normal, que a gente também não sabe ainda como é que vai ser, esses espaços virtuais, eles continuarão sendo preenchidos pelas artes. E as artes estão sendo consumidas, e se não fosse a arte, né, não fosse esses teatros virtuais, as lives virtuais, as formações, esses encontros, com certeza, o número de pessoas com problemas emocionais seria o dobro, por que não dizer triplicado, quintuplicado, né? E falo isso com dados reais, com base no aumento de violência doméstica, a quantidade de mulheres apanhando em casa, convivendo com parceiros que não são parceiros, com companheiros que não são companheiros, né? Tendo que lidar com os filhos, porque nunca lidera com os filhos antes. E aí a gente vai percebendo o quanto a sociedade ela é cheia de problemas, na verdade, e essa pandemia ela vem mesmo só para deixar claro ali, né, o que é que tudo isso está acontecendo. Então, ainda bem que existe a arte, ainda bem que existe o teatro, a música, a dança, a literatura, ainda bem que as redes sociais também estão aí para que a gente possa, né, acessar os conteúdos. Claro que a gente vai chegar na internet para ver conteúdo, né, que não tenha nada a ver, que não agrega, que não diz para que veio, mas se a gente procurar, né, seguir as páginas, seguir, a gente está muito conteúdo também de luta, na luta dos indígenas, dos quilombolas, né, do povo negro, dos LGBTs que mais. A gente tem muito o que fazer virtualmente, tem muita luta acontecendo virtualmente. E quando eu falo em cultura, eu falo no povo da cultura, né? O que é cultura? Célio Turino, ele estava com a gente ontem, né? Célio Turino foi quem criou os pontos de cultura e cultura viva. Ele falando ontem do que é cultura, né? Cultura é tudo aquilo que é vivo, que é viva. A planta é viva, ela é cultura, né? Ele disse que chegava na Secretaria de Cultura, no Ministério da Cultura, em 2006, 2004, e ele falava que a pedra tinha alma, e que as pessoas duvidavam disso. E quem é que vai dizer que a pedra não tem alma, minha gente? Quem é que pode dizer que o rio não tem alma? Como não tem alma? Nossa cidade está com o rio aqui parado, com o rio cheio de esgoto, virou um esgoto a céu aberto. Como não tem alma? As mulheres lavavam roupa nesse rio, cantando. Era dali que elas tiravam o sustento delas. Foi esse rio que fez milhões de coisas, dezenas de coisas acontecerem em Brejões, inclusive a cidade surgir como cidade, né? Porque o café, as outras formas de agricultura, de se manter na cidade, e a gente percebe o quanto a cidade teve impactos sociais absurdos por conta da estiagem também. Há quem diga, né, que o governo Lula acabou com o café em Brejões, por conta das exigências do sindicato, lá em 83, que Lula nem estava ainda como presidente, né, os sindicatos começam a surgir ali, e aí a gente começa a perceber que as exigências para os patrões, né, para os fazendeiros, começam a surgir, e na verdade eles acham que é pedir demais. Mexer no lucro deles absoluto é pedir demais.
quando na verdade está se pedindo só para ter dignidade, dignidade para uma apanhadeira de café, andar no ônibus e não no carro sem nenhuma proteção, suas crianças terem direito à escola para que não vá para o trabalho infantil. Inclusive, ontem foi o dia, né, em combate à exploração infantil, que está voltando no Brasil por conta da pandemia, porque as crianças não têm escola para ir, não têm a creche para ir, né? As mães não têm dinheiro para manter essas crianças em casa, então precisam colocar na rua para pedir comida. Eu estou embolando os assuntos, que eu não consigo falar tudo assim certinho, mas já estou finalizando aqui, né, nesse apanhado. E a gente pensar que cultura é isso. Cultura é um fazendeiro, um dono de um café, né, que exporta para o mundo achar que ele pode manter uma funcionária trabalhando horas a fio por dia, acordando 3 da manhã, com a boia fria levando, com seu filho ali na cacunda, na barriga ou no peito, né? E ele não pode mexer no lucro. Isso é o patriarcado. Isso é uma sociedade que vem mesmo, né, se mantendo ainda até hoje com base no patriarcado. Isso era algo que Célio Turino também falava ontem, referindo a outras questões, mas que também tem a ver muito com isso. E a cultura, ela é um elo de várias coisas. Quando a gente pensa em cultura, né, uma palestra, alguém perguntou para a Célio o que era um ponto de cultura e o que era cultura viva. E aí tinha o número 3 na parede, né? E aí, como aqui, por exemplo, a gente tem essa plaquinha, né, com o nome atriz. A gente junta o A com T, com R, com I e forma atriz. O que é atriz? Né? A gente sabe o que é uma atriz, a gente sabe o que é um artista, mas para a gente ler na língua normativa, a gente precisa juntar as letras. E é juntando as letras que a gente vai entender o que quer dizer a palavra, porque a palavra, né, também fala, a imagem também fala. E é isso que é a cultura. A cultura é um monte de gente junta, um monte de gente misturada ali, cada um dando um pouquinho do que sabe, um pouquinho de si, nessa coletividade, nesse companheirismo. E aí a gente tem a cultura. E aí a gente tem as manifestações culturais, né? A cultura de um povo, a forma como se expressa, como fala, como se comporta. A gente tem as manifestações que são com base nas tradições dos nossos ancestrais. Inclusive, comecei sem nem pedir a benção à minha bisavó Alzira, à minha avó Tereza Cajaíba, aos que vieram antes. É preciso respeitar quem veio antes. Se a gente não respeita quem veio antes, a gente não consegue manter a cultura viva. A cultura vai estar ali, mas ela não vai estar viva, ela não vai estar latente, ela não vai estar informando, formando, né? E reivindicando e servindo como arma, mas uma arma poderosa, capaz de destruir a opressão, capaz de enfrentar o medo, né, de colocar a gente num outro lugar. Só isso, só a cultura tem isso, só a cultura tem esse poder. Pode ter certeza disso. Mas eu vou finalizar minha fala, porque eu acho que eu já estendi para um monte de coisa aí, e eu gosto mais do debate, do bate-papo. E é isso, daqui a pouco a gente volta a dialogar. Fiquei sozinha. Voltei, calma aí. Agradecendo aqui agora a Carla pela sua fala. Eu gostaria agora de chamar a aluna. Ela que é minha companheira de grupo, conheço já de longa data. Ela é. Esqueci a palavra, me perdoem. Mas a gente faz parte de alguns projetos legais juntos e um deles é o Labi. Vou passar a palavra para ela, agradecendo novamente a Carla e parabenizando pela sua fala. Obrigada, Mar. Deixa eu ligar o som aqui. Oi, meu povo, boa noite. Pedir licença aos meus mais velhos para a gente iniciar esse bate-papo. A bênção à minha bisa Luzia, a meu avô Manuel, né? Saudar a minha família, os meus ancestrais, minhas irmãs que cuidaram da minha criação, meus sobrinhos, meus alunos que eu estou vendo aqui no chat, né? E que são minhas fagulhas de esperanças para futuros bonitos, promissores. Bom, eu estou com um pouquinho de desarranjo aqui com a internet, daí caso tenha alguma dificuldade com o áudio, vocês, por favor, sinalizem, tá? Para a gente poder não ter interferência na nossa conversa. Desde que eu recebi o convite para esse bate-papo de hoje, eu fiquei pensativa, né, sobre qual abordagem a gente tomar, né, sobre o que falar. E eu vou ser muito sincera, o caminho ele foi decidido hoje, né, hoje, à tarde, durante as minhas aulas na educação básica. Em algumas turmas que eu tenho de 6º ano, a gente discutindo arte, arte antiga,
E aí, sempre que a gente começa essa discussão de arte antiga, a gente começa isso em solo egípcio, né? Arte africana. E seguindo também, né, que a gente tem aí, por intermédio dos módulos, o Egito ele se coloca como esse solo desse início dessa discussão. E eu lembro que eu iniciava falando para eles da questão cultural e religiosa e como esses dois fatores eles estão diretamente ligados com toda a produção que a gente está a ter. E um deles, né, um dos meus alunos, os meus passarinhos, ficaram bem curiosos com relação a isso e acharam fantástico essas coisas dos deuses estar relacionados com elementos natural, com o Nilo, com a plantação, com os astros. E daí eu lancei um desafio para eles, que seriam se colocar como egípcios e pensar como a gente poderia, talvez, pensar essas divindades na atualidade, né? Como eles seriam. E, para minha alegria e espanto, eu tive deuses em forma de vacina, em forma de paciência, em forma de tecnologia. E aí a gente percebe que a coisa ela começou a fazer um sentido, né? E isso acabou me direcionando para a conversa de hoje, né? Dessa noite. Por quê? Quando eu penso essa relação de imagem, de cultura, é inevitável que a gente se remeta também à ideia de memória, de pensar a própria construção das nossas memórias, tanto individuais como coletivas. E as nossas memórias, ela tem um lugar demarcado, né? Ela está diretamente relacionada com os nossos afetos, com a forma como a gente se relaciona com o mundo, com a natureza, com as outras pessoas, tanto aquelas relações que a gente considera como sendo aprazíveis, como sendo boas, quanto também aquelas relações que são hostis e que também deixam marcas pegadas na gente. Então, meu convite hoje seria para a gente tentar hoje, juntos, construir imagens, construir memórias. E eu fiquei muito feliz, né, com a fala da minha companheira Carla aqui, e a ideia seria a gente pensar nessa possibilidade da construção de memórias bonitas, né? Frente a tudo isso que nos assola, a todas as questões que nos afetam, que nos atravessam, a gente pensar esse lugar do respirar, né? Do tentar fazer uma pausa também que nos impulsiona e nos coloca enquanto possibilidade de resistir a todos os assombros que nos perturbam nesse dado momento da nossa história. Quando eu penso em histórias, né, eu sou uma pessoa que gosta muito de histórias. Meus alunos sabem disso. Mas as aulas é uma grande contação de história. Eu sou fruto de contações de histórias, né? Eu tive os maiores mestres de contação de história. E quando eu falo disso, inevitavelmente me vem à memória a imagem do meu avô Manuel. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito besta com os meus avós, com as pessoas mais velhas da minha comunidade, Tamanduá, da qual eu falarei um pouquinho daqui a pouquinho. E eu não consigo abrir mão disso, porque são os afetos que eu colhi deste lugar, né? Os afetos e todo o conhecimento que eu colhi dessas memórias que me mantém de pé, que me fazem querer caminhar, me manter resistente. E aí, essa semana, uma das minhas últimas leituras, eu encontrei com esse livro aqui, né? Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que eu acredito que alguns de vocês que estão acompanhando aqui conhecem. Eu queria contar uma parte de uma história que está aqui nele. Antes de falar dessa história específica, né, desde pequena, eu escutava as histórias do meu avô, da minha avó, a forma como eles se relacionavam com a natureza, com o mundo, com as pessoas também, essa forma respeitosa de cuidar do todo, do mundo, do único lugar que a gente tem habitável, né? E isso sempre foi uma grande lição. Em momento nenhum, essas histórias eles colocavam para mim como sendo, digamos assim, diretrizes de como seria o meu agir. Mas um exemplo, né? Os próprios exemplos dele me condicionaram nessa rota que hoje eu tento escrever para mim. E lendo, né, a história de um dos personagens desse livro, eu vi o meu avô. E isso é muito lindo. Eu lembro a primeira vez que eu li a Conceição Evaristo, e quando eu li a Conceição Evaristo, eu me via nos livros, eu me via nas escritas, nos poemas, nos contos, e foi um assombro, foi arrebatador.
né? E eu me tornei apaixonada pela literatura da Conceição, e pela Conceição acabei conhecendo outras literatas também nessa mesma linha. E é muito bom a gente conseguir se ver enquanto imagem no mundo, né? Uma imagem que tanto tempo ela foi negada. Quando a gente pensa principalmente na nossa educação, e aí a gente vai para a história, quando a gente abre os nossos livros de histórias, nós não estamos nele. Quando nós aparecemos como pessoas que foram escravizadas, empobrecidas, retiradas de suas terras, de suas histórias, de todo o seu arcabouço cultural e existencial e jogada ao nada, num território alienígena, desprovido de tudo isso que o constitui enquanto sendo uma identidade viva. Quando a gente pensa o outro lado da nossa história, né, e pensando nos povos originários, a gente é visto como um povo fraco, que entregou suas terras por espelhos, que fugiu, que não era apto para o trabalho, que por isso a gente precisaria escravizar outras pessoas. É uma imagem, né? É uma imagem que é construída ao longo da história para a gente. E aí a questão, é essa imagem que a gente quer continuar sustentando? Porque a imagem que a gente constrói, né? As coisas que afetam a nossa retina e que a gente vai e consolida enquanto os quadros presentes nas paredes das nossas memórias, elas se tornam reais, elas se tornam arranjos da sociedade na qual a gente vive e ela volta para a gente enquanto condição, né? E aí, a gente que está aqui agora, nesse momento, com essa possibilidade de fala, com essa possibilidade de ressignificação, a gente tem também esse papel fundamental, que é de construir, de reconfigurar essas memórias que há tanto foram projetadas e que nos colocaram nesse local de subalternidade e pensar, né? Qual é a memória que a gente quer para o agora? Qual é a imagem de si e das nossas comunidades que a gente quer construir o agora e quais são as imagens futuras que nós queremos? É um movimento interessante e eu quero vir aqui com o torto arado para a gente começar essa conversa. Começa assim. Com Zeca do Chapéu Grande, me embrenhava pelas matas nos caminhos de ida e volta e aprendia sobre ervas e raízes. Aprendia sobre nuvens, quando haveria ou não chuva, sobre as mudanças secretas que o céu e a terra viviam. Aprendia que tudo estava em movimento, diferente das coisas estáticas que a professora ensinava na escola. Meu pai olhava para mim e dizia: o vento não sopra, ele é a própria viração. Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida. Assim ele tentava me ensinar. Atento ao movimento dos animais, dos insetos, das plantas, alumbrava meu horizonte quando me fazia sentir no corpo as lições que a natureza havia lhe dado. Meu pai não tinha letra, nem matemática, mas conhecia as fases da lua. Sabia que na lua cheia se plantava de quase tudo, que mandioca e banana e fruta gostava do plantio na lua nova, que na lua minguante não se planta nada, só se faz capina e coivara e espera. Sabia que para o pé crescer forte tinha que se fazer a limpeza todos os dias, para que não surgissem pragas. Precisava apurar ao redor do caule de qualquer planta, fazendo montículos de terra, precisava aguar da mesma forma, para que crescesse forte e saudável. Meu pai, quando encontrava um problema na roça, se deitava sobre a terra, com o ouvido voltado para o seu interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde avançar, onde recuar. Era como um médico à procura do coração. No momento que eu li esse trecho aqui do Torto Arado, eu fui arrebatada, porque por um instante eu me senti em uma roda de conversa com os meus mais velhos, né? Principalmente com os meus avós, minha mãe, e essa lida e esse cuidado com a terra, com o nosso lugar, né? Com o nosso lugar no mundo. E isso que eu percebi nele, que eu percebo neles e que eu tomo como experiência, é algo que não é do agora, né? Que não foi construído, que não foi solidificado agora, nesse momento. Mas é algo que vem de milhares de anos, né? Os nossos ancestrais, minha gente, eles não passaram milhares de anos habitando, povoando essa terra, dormindo, hibernando, né?
eles estavam aqui construindo memórias, construindo possibilidades, construindo caminhos, e caminhos bonitos, caminhos de resistência, para que a gente pudesse caminhar, para que a gente pudesse trilhar, para que a gente pudesse olhar para o firmamento, por exemplo, e conseguir ler, né, o que é que os astros estão dizendo, quais são as linhas, os pontos de encontro, de direcionamentos que a gente possa ter. Meu avô não tinha estudo, mas ele me ensinou as primeiras lições de astronomia. Eu lembro que ele olhava para o cinturão de Órion, né, que são as Três Marias, e ele sempre dizia para mim que as Três Marias, elas eram o pulmão, o coração do mundo, né, que tudo estava direcionado para elas. E recentemente na academia, em estudos no meu curso de arte, eu descubro que as pirâmides de Gizé, né, as famosas pirâmides de Gizé, elas foram construídas alinhadas com o cinturão de Órion, com as Três Marias. E de onde veio esse conhecimento? É o conhecimento que é um legado também, né? Que está latente, que os livros, os módulos, os manuais, a academia, infelizmente, ele não dá para a gente essa possibilidade da gente conhecer essas imagens de nós mesmos, da gente significar ou ressignificar essas imagens e da gente colocá-las enquanto sendo vias condutoras, né, dos nossos caminhos futuros. E aqui eu gostaria de aproveitar esse momento para falar dos grupos, né? Dos coletivos dos quais eu sou frutos, dos coletivos dos quais eu participo e dos coletivos que me ensinam diariamente sobre essas possibilidades, sobre essa ideia da gente construir caminhos, da gente construir horizontes, da gente projetar, da gente sonhar e da gente esperançar. Isso é muito importante, sobretudo no momento que a gente está vivendo, né? Com esse desgoverno, com esse assombro diário, com esse pesadelo, em que a gente mal consegue respirar, em que a gente assiste todo dia pessoas perdendo os seus amores, ou nós mesmos perdemos os nossos, e a gente tem que chorar sozinho em nossas jalas, em nossas casas, sem poder ter ao menos o abraço de outro. Enquanto isso, né, a gente vive nesse descuido total, entregue à nossa própria sorte, e que quando a gente vai olhar o lugar de onde nós estamos, a gente sabe que até essa nossa própria sorte, ela é retirada de nós mesmos, né? Então, como o meu amigo Marcos ele falou na apresentação, eu sou, né, da comunidade Tamanduá, que é uma comunidade rural aqui do município de Amargosa. Eu vi aqui no chat algumas pessoas de lá da minha comunidade, fiquei feliz por isso. Célia, que é ex-presidente, né, e hoje também é uma das associadas e faz parte da diretoria da associação na qual eu estou presidindo há alguns dias. E eu costumo dizer que a minha família, né, os meus mais velhos, eles sempre estiveram atrelados a movimentos sociais, né, frente às suas comunidades, nos grupos de samba de roda, nas rezas tradicionais, para de São Cosme, São Damião, Santa Bárbara, enfim, eles sempre foram líderes, eles sempre estiveram engajados dentro de suas comunidades, né. Eu nasci na Esteira, e aí eu compartilho isso com Célia, outro dia conversando com ela sobre essa questão, comendo caruru, né? Lembrando das nossas raízes, sentado no chão, escutando a terra, escutando o caboclo, escutando os santos, escutando o batuque dos tambores. Mais tarde, né, movida por esse engajamento que estava aqui, memorado, batucando na memória, junto com a minha comunidade, a gente se organiza, revitaliza os movimentos em forma de samba de roda, nas atividades da associação. E aí esse encontro hoje aqui com Brejões é muito interessante, né? Com a Carla, que é aí a coordenadora da Casa do Brejo em Brejões, porque é parte da minha família, minha irmã, os meus sobrinhos. Inclusive um beijo para eles, né? Tia tá morrendo de saudade, logo logo eu apareço, que moram lá em uma comunidade rural também, né, de Brejões. E hoje, dentro da associação, um dos projetos que a gente tem, que é um projeto de apicultura, a gente tem famílias, né, de comunidades rurais de Brejões que já são ligadas a esse projeto, que já são atendidas por esse projeto, né. Então, esses movimentos sociais, né, esses movimentos de construção, de solidificação, de resgate mesmo dessa identidade comunitária, a partir das nossas histórias, das histórias que é contada por vovô, das histórias que a gente encontra nos livros que falam sobre a gente, são molas propulsoras para que a gente possa ressignificar o nosso momento agora, né?
porque o projeto político que a gente tem aí, que está instaurado, está deixando muito claro que não quer a nossa existência, que não quer ver a gente por aqui. Mas eu posso dizer que eu sinto muito. Na verdade, eu não sinto tanto, não. Mas a gente escolheu que a gente vai sobreviver, que a gente vai se organizar, que a gente vai aquilombar, que a gente vai resistir, que a gente vai construir memórias, que a gente vai resgatar as imagens que foram construídas pelos nossos ancestrais, pelas pessoas que vieram antes, e a gente vai usar elas como sendo molas propulsoras para a gente pensar os nossos futuros. Né? E a gente precisa disso. Né? Quando a gente fala da gente pensar em rotas de sobrevivência, em rotas de respirar, a parte de todo o caos que nos assombra, não significa que a gente vai estar alheio às pressões que estão nos afetando. Né? O Laboratório de Inteligência e Imagem, o LAB, do qual eu faço parte junto com o Marcos, ele tem justamente essa empreita da gente pensar as imagens que foram construídas sobre nós, sobre o nosso povo, sobre as nossas comunidades, da gente fazer leituras sobre essas imagens. E a partir daí a gente tentar ressignificar, pensar como é que nós queremos ser vistos, né? E quais são as imagens que nós queremos construir a partir de agora para a gente, para o nosso povo, em memória àqueles que já vieram e também como fortalecimento daqueles que estão por vir. E isso é muito importante. Eu costumo muito escutar as pessoas dizendo: ah, mas no tempo do meu avô era assim, a tradição era de um determinado jeito, as coisas aconteciam. Hoje a gente está meio apartado, a gente já não cultiva mais a tradição, as memórias, a gente já não acha isso tão relevante. E aí a minha pergunta: a gente que está aqui nesse momento lamentando, porque no tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós era desse jeito, o que é que a gente está fazendo? Quais são as nossas ações práticas de fato, né, para a gente pensar a manutenção desses valores culturais, dessas memórias, dessas imagens que foram criadas e que a gente acha tão bonita e a gente lamenta a perda delas? O que é que a gente tem feito de fato? E aí não é para a gente responder, é só para a gente pensar sobre isso. Porque é importante, gente. É importante se posicionar, é importante a gente falar, é importante a gente gritar. Né? Eu lembro uma coisa quando eu era pequena, que era o seguinte, né? Meu avô, que é o meu maior ídolo, minha maior referência, ele nunca me deu castigos assim de bater, né? Mas teve uma situação, que foi uma situação muito rigorosa, em que eu menti sobre uma coisa muito besta, mas foi uma mentira, né? E a gente sabe como as pessoas mais velhas eram muito contritas com essa questão da verdade. E ele me bateu. Ele tirou um cipózinho de araçá, me lembro como hoje, e lançou nas minhas canelas. Só que eu, marrenta do jeito que era, né, queixo duro, como ele chamava, não chorei. Fiquei lá ali, ó, de braços cruzados, olhando sem chorar. E ele falou: chore, chore. E aquilo foi muito importante. Se está doendo, chore. Se está apertado, tire. Se está sufocando, grite. E me incomoda muito a nossa passividade frente a todo o desmonte, a toda a política de morte que a gente está vivendo. Né? A gente está fazendo uma coisa que é muito séria, que é essa naturalização, naturalizando o nosso próprio fim. Uma política de extermínio que tem um projeto muito bem bolado e muito certeiro. E aí a gente está vendo isso nos noticiários todos os dias, né? Com o codinome de bala perdida, e a gente sabe que bala perdida não existe. Né? Existe uma bala achada, muito bem projetada, bonitinha, construída há centenas de anos, com o nome de racismo, que tem um alvo muito certo, com endereço localizado, CEP e pontos de referência. E a gente não pode ser passivo com relação a isso. Né? A gente tem que gritar. A arte, ela se coloca também como sendo esse movimento de grito, de resistência. A nossa arte tradicional, as memórias que a gente constrói. Eu poderia hoje aqui, a gente está falando de imagem, a gente falar de fotografia, de pintura, né, de todo esse legado que nós temos, mas eu prefiro que a gente fale sobre as imagens que a gente está construindo, sobre as imagens que foram dadas para a gente, sobre a nossa própria história, sobre a nossa própria identidade, uma imagem totalmente alheia, e daí a gente pensar quais são as imagens que a gente quer construir, como a gente quer ser visto. Né? O que é que eu vejo quando eu olho no meu espelho? Quais são as máculas que aquela imagem que eu vejo traz?
E o que eu quero com elas? Eu quero continuar que elas façam algum sentido para mim ali naquele momento? Ou eu quero trabalhar no caminho de uma ressignificação? E o futuro? E as pessoas que vêm amanhã? Porque a nossa luta não é para a gente agora. Eu faço parte de um grupo de estudo coordenado pela professora Giovana, aqui do Centro de Formação de Professores, né, da universidade, que é Mulheres e a Filosofia. E a gente estuda o pensamento de mulheres, principalmente mulheres negras, né, dentro desse campo da literatura. E aí, uma coisa que sempre nos assombra é toda a luta, todo o enfrentamento que essas mulheres precisaram, né, enfrentar, né, encarar de frente para colocar um conhecimento de forma sistematizada para a gente. E aí a gente sempre olha e pensa, e a gente está fazendo o quê para que as meninas que virão no amanhã, elas possam ter um futuro mais promissor do que esse agora que a gente está vivendo? Né? Para que a gente não tenha medo de abrir os noticiários todos os dias, para que a gente não tema pela vida dos nossos jovens que vivem no campo, que vivem nos subúrbios, nas favelas, para que a gente não fique com o coração apertado toda vez que o nosso irmão, o nosso companheiro, o nosso filho saia, sem saber se ele vai voltar ou não. Porque parece muito distante do tema inicial da proposta do debate de hoje, mas é uma imagem. Né? As redes sociais, a internet de uma forma geral, a sociedade, os noticiários, elas têm uma imagem de quem é o alvo dessa bala perdida, que ninguém nunca encontra e que ela continua o tempo inteiro aí tirando corpos negros dentro das comunidades. E a gente está aqui agora, a gente tem que falar, minha gente. A gente tem que gritar, já chega, né? Não basta dizer que vidas negras importam, porque a gente sabe disso. Mas a pergunta é, importa para quem, além de nós mesmos? Quem mais está preocupado com as nossas vidas, com os nossos corpos, com os corpos das nossas pessoas, além de nós mesmos? Ninguém. Então a gente tem que levantar e andar. Porque senão, como disse o Edson Gomes, né, a gente acaba perdendo aquilo que a gente já conquistou. E não dá. E aí, eu quis trazer hoje algumas provocações para a gente pensar, mas eu queria terminar com um outro texto, um texto que me marcou muito nos últimos dias, que está aqui nesse livro da Noêmia de Souza, né, Sangue Negro, que é uma coletânea de poemas da Noêmia. O poema que eu vou ler agora, para a gente encerrar essa primeira parte do nosso debate, aí a gente vai para as nossas questões, continuar, né? Poema de João. Ele fala assim: João era jovem, como nós. João tinha os olhos despertos, os ouvidos bem abertos, as mãos estendidas para a frente, a cabeça projetada para amanhã. A boca a gritar não eternamente. João era jovem como nós. João amava a arte, a literatura, amava a poesia de Jorge Amado, amava os livros que tinham alma de carne, que respirava a vida, luta, suor, esperança. João sonhava com os embezes de livros derramando cultura para a humanidade, para os jovens, nossos irmãos. João lutou para que todos tivessem livros. João amava a leitura. João era jovem como nós. João era pai, era mãe, irmão de multidões. João era sangue e suor das multidões. E sofria e era feliz com as multidões. E sorria o mesmo sorriso cansado das raparigas saindo das lojas. Manhã ligando. Sofria com a passividade das mamanas no mundende, gemia com os negros amarrados nos cais e esperava com a mesma ansiedade de todos pelas madrugadas deslumbrantes que têm uma boca e cantam. João era sangue e suor das multidões. João era jovem como nós. João e Moçambique se confundiam. João não seria João sem Moçambique. João era como que um coqueiro, uma palmeira, um pedaço de rocha, um lago em Nhaçá, uma montanha, um comate, uma mata, uma maceleira, uma praia, um maputo, um índico. João era parte integrante e profunda de Moçambique.
João e Moçambique se confundiam. João era jovem, como nós. João queria viver, queria conquistar a vida e por isso odiava as jaulas. João odiava as jaulas e odiava os homens que as criaram, porque João era livre. João era uma águia e nascera para voar. Ah, João odiava as jaulas e odiava os homens que as criaram. João era jovem, como nós. E porque o João era jovem, como nós, e tinha os olhos despertos, e amava a arte, a poesia de Jorge Amado, e era sangue e suor das multidões, e se confundia com Moçambique, e era uma águia que nascera para voar, e odiava as jaulas e os homens que as fizeram. E porque João era jovem e ardente como nós, por isso tudo perdemos João. Por isso perdemos João. Por isso gritamos noite e dia por João, onde ele está, e perguntamos: mas por que nos levaram João? João que era jovem e ardente como nós. João sendo vida, João que era irmão de todos nós, que falava de esperança nas madrugadas. João que tinha um olhar de abraço de irmão. João de palavra forte, dura como uma lança. João que tinha sempre alojamento para qualquer um de nós. João que era a nossa mãe, o nosso pai. João que seria Cristo por nós. Por que nos roubaram João? E ninguém responde. Friamente eles olham, mas ninguém responde. Mas nós sabemos, no fundo de tudo nós sabemos por que roubaram João. João, tão nosso irmão. Mas que importa? O que importa? Julgam que nos roubaram João, mas João está conosco. João está nos outros que virão. João está nos que estão vindo, porque João não é só isso. João é multidão. João é o sangue e o suor das multidões. E João, sendo João, é também Joaquim, José, Abdullah, Fang, Mussoboluco, Mascarenhas, Omar, Iontang, Fambão, João Pedro, George Floyd, Viviane Soares, Maria Célia, Kathleen Romeu, 24 anos. Estava grávida. E quem poderá levar João, Joaquim, Abdullah, Frank, Masboluco, Mascarenha, Omar, Fabião, Jorge, João Pedro, George Floyd, Viviane Soares, Maria Célia, Kathleen Romeu, 24 anos. Estava grávida. Roubaram-nos João. Mas João somos todos nós. Por isso, João não nos abandonou. João não era, é e será. Porque João somos nós e nós somos multidão. E quem poderá pegar uma multidão inteira, amarrar e colocar em uma jaula? Obrigada, gente. E aí, opa. Voltamos à programação normal, gente. Eu gostaria de agradecer imensamente a Eliene, a Carla também, e a gente tem uma pergunta no chat que é para as duas. Logo após vocês responderem, abrir um diálogo entre vocês duas, eu termino os agradecimentos. A pergunta é da professora Giovana Paz Monteiro. Grande abraço para você também, professora. Eliene e Carla, parabéns pelas falas lindas. Já que o tema da live é a cultura e a imagem, gostaria de ouvi-las falar sobre o culto da imagem em nossos tempos e sobre o impacto dessa cultura nos jovens. Vou dividir a tela para vocês duas e vocês, quem se sentir à vontade, na hora fala, gente. Calma, isso é para ficar vocês duas. Peraí que eu vou... Antes de responder, a professora Giovana, eu queria parabenizar a Eliane pela fala potente dela. E ela falou tantas coisas lindas, mas o que mais me marcou foi quando você conta, né, da surra que você tomou de seu avô. Que na verdade não foi uma surra, né? Eu fui criada por mulheres, meu pai não participou da minha criação e eu não apanhava, né? Mas todas as vezes que eu tentava chorar, minha avó dizia que eu tinha que ser forte. Ela até hoje diz que eu tenho que ser forte. E eu cresci sem chorar.
né? Eu cresci sem chorar e eu cresci ouvindo também na sabedoria dela, que eu respeito muito, mas eu não aceito para mim, para meus filhos, não quero perpetuar isso, porque eu acho que a gente vive hoje numa outra realidade, que é não guardar o choro. Eu sei o quanto me doeu não chorar. Eu sei o quanto me doeu engolir o choro. E ela falava isso com muita naturalidade, né? Com muita doçura. Engole o choro, engole o choro, engole o choro. E de tanto engolir o choro, eu me machuquei muito, né? E nessa de se machucar, eu aprendi pela dor, que não a surra de seu avô lá atrás, né? Mas pela dor que a vida me deu por não chorar, por não falar, do quanto eu precisava gritar. E aí eu não chorei, eu gritei, né? E de gritar a gente é vista como louca, má, né? Que mais que diz naquela canção? Louca, má, Triste. e aí a gente é vista dessa forma, porque na verdade a gente não consegue lidar com as emoções ali, não sabe dizer não a quem tem que dizer, as opressões que a gente sofre por sermos mulheres, né? Por sermos pessoas que entendemos a necessidade da cultura existir, da cultura existe, né? Mas de valorizar, de mostrar para o outro que ele tem voz e que não sou eu que vou falar por ele, né? E de entender que essas sabedorias elas não estão inclusas na sabedoria da academia, mas elas têm validade. Eu sou da pedagogia griot também, aprendi também com minha avó. Eu gosto muito de planta, né? E a casa de minha avó tem um jardim, tem várias árvores aqui em casa também. Eu moro do lado dela. E aí ela sempre corta, depois que passa essa época do ano agora, ela sempre corta as árvores. E eu falo, poxa, avó, sinceramente, por que a senhora cortou essas árvores? Vai o pé de manga, tosou todo, não precisava isso. Ela diz, minha filha, é preciso cortar para renascer. É preciso cortar para renascer. E aí tem uma canção que não me vem à mente agora, que eu aprendi na pedagogia griot, com a griot aprendiz Priscila Martins, é, que fala sobre isso, né? Ela aprendeu essa música com Mãe Rosa. E ela é uma cantiga, eu vou tentar lembrar, ela não está vindo agora, eu vou pedir a permissão aqui, se tiver de vir, vai vir, mas se não, é isso que a cantiga fala, que a gente precisa cortar, a gente precisa podar a bananeira, né? Poda a bananeira, para a bananeira renascer. E aí a gente vai vendo o quanto essas poesias, o quanto essas falas marcantes, elas vão nos levando para um lugar que aí eu entro na questão que a professora traz, né? Por que a questão da imagem está sendo tão forte hoje para os jovens? Do meu ponto de vista, eu acho que falta também essa convivência e essa valorização dos mais velhos. A gente vive hoje consumindo, né, o que impõe que a gente consuma, seja nas redes sociais, seja na televisão, nas escolas, a forma como a gente também se relaciona na escola, a escola precisa mudar, em vários lugares, independente de pandemia ou não, vai ter que ter aí uma grande revolução, né, na área da educação. A gente não dá mais para sentar um enfileirado atrás do outro, a gente precisa sentar em círculo. A educação ela precisa ser vista de um lado mais horizontalizado, mais não totalmente horizontalizado, sem essa questão da pirâmide, né, do saber que vem lá. E aí a gente acaba não percebendo que todo mundo está ali para ensinar e aprender. E aí, quando você percebe que seu avô ensina, dando uma surra, você cresceu em ciclo, você cresceu em comunidade. Eu também cresci na minha rua do Canhão, com mãe Zola, com o pai Alfredo, né? Com minha avó, com dona Dila, com dona Marininha, com o samba de roda, e com essas pessoas que tinham sempre o que ensinar, com as costureiras. E aí a gente vai percebendo que essas crianças de hoje, elas convivem com o jogo, né? Elas convivem com o comprar, com o consumir, com o que está pronto. E aí eu acho que elas vão perdendo essa identidade, deixando, né, nem construindo, na verdade. Eu acho que elas nem vão perdendo. Acho que a nossa geração ainda está nessa coisa de perder um pouco, mas essa geração mais nova de meu filho, que tem 12 anos, quase 13, ela não, se não tiver acesso, né, a esses conhecimentos, a esses ensinamentos, eles não vão conseguir nem se enxergar. E aí vai achar que está tudo ruim, vai achar que o nariz está grande mesmo, que o cabelo não presta mesmo, que é ruim, né, que a pele tem que estar lisinha mesmo, que tem que vestir a roupa tal, porque as pessoas me cobram vestir calça jeans. Eu vivo numa cidade que eu amo minha cidade, mas assim, tem algumas coisas, né, que me cobram porque eu não visto calça jeans.
né? Por que eu visto saia de macumbeira? Por que eu me visto como macumbeira? Então, são coisas assim que a gente vai percebendo que são construções que vão surgindo e a gente vai comprando mesmo a ideia do não poder, né? Da mulher não poder falar, da mulher não poder se posicionar, da gente não poder dizer para o outro o que incomoda. Hoje eu cheguei para uma pessoa e falei o que tinha me incomodado numa fala dela. Ela disse: eu não gosto de confusão. Vou logo dizendo aqui a você. Todo lugar que eu já passei, eu não tive confusão com as pessoas lá. Porque eu não gosto de confusão, sabe? Não gosto de confusão. Mas não estou procurando confusão, eu estou falando para você que isso não é bacana. A forma como você se posicionou não é bacana, mas eu não gosto de confusão. Então a gente percebe que as pessoas têm medo do diálogo, porque Paulo Freire fala, né, de que a gente aprende no momento dialógico, a gente aprende quando a gente ouve, quando a gente fala, quando a gente está ali naquela arte do encontro. E a partir do momento que isso não acontece, né, que a gente começa a hierarquizar as relações da gente, o diálogo não existe, então a gente também não aprende. Isso serve para a escola, que ele estava se falando da escola, mas nós vivemos o tempo inteiro em espaços de aprendizagem e de ensinamentos. Então, isso me marcou muito hoje, assim, essa fala dessa pessoa, né? Uma mulher também, não poder ouvir de outra mulher mais nova do que ela, inclusive, falar algo, porque ela também estava num lugar em que ninguém nunca disse nada para ela, sabe? Ninguém nunca chamou para ela para falar. Mas é preciso falar. É preciso ensinar e é preciso também ser humilde para aprender. Né? E eu aprendi muito com você hoje, Aline. Você falou coisas assim lindíssimas. Eu estava super emocionada com a sua fala, com a forma que você organiza seu pensamento. Eu não sou aristotélica, eu não consigo ter essa coisa assim bonitinha de começo, meio e fim. Eu sou meio doida assim na hora de falar, eu vou cá, vou lá. E foi lindo ouvir você falar. Demais, demais, demais. Você trouxe aí várias referências, né, das rezas, também cresci com as rezas. Para mim, o momento mais lindo que era da reza de Mãe Zola era o momento que a gente podia, era o momento mais dionisíaco, assim, de poder tomar o vinho de Mãe Zola. Ela dizia que a gente podia tomar o vinho, né? Os 7 meninos, e eu fazia parte, então eu dizia: eita, Zola, vai ter reza, eu vou tomar o vinho de Mãe Zola. E aí eu queria sempre o segundo copinho, que não tomava e deixava, eu estava lá com meus 7, 8 anos de idade, porque eram experiências que a gente precisa também, né? Com as plantas de poder, com as plantas medicinais, com as conversas, com essas trocas mesmo. E é isso, respeitar a natureza. A natureza está aí para nos ensinar, e a cultura é a natureza. Sérgio Turino falava isso ontem, né? E ele fala isso, quando ele cria o Cultura Viva, ele fala que a cultura, ela é a natureza. A gente produz cultura através da nossa ancestralidade, através dos saberes que vieram, né, de quem veio antes, e de tudo que nos cerca. Cultura é tudo aquilo que a gente faz, que a gente produz, que a gente consome. Isso é cultura. É isso. Falei demais. Gratidão. Luna, teu áudio tá desligado. Bom, utilizando as justificativas de toda a aula, isso nunca me aconteceu antes, é a primeira vez. Das coisas que eu não vou conseguir. Nunca consigo me adaptar com essa coisa de desligar áudio, ligar áudio. Você vê, Carla, que o pensamento não é tão sistematizado assim. Para algumas coisas funciona, para outras nem tanto. Eu fiquei aqui fascinada também com a tua fala e estou louca de vontade de conhecer a Casa do Brejo, né? Estava conversando com meu sobrinho Vitor mais cedo sobre a Casa do Brejo e tudo. Já estou organizando na minha próxima ida lá no sítio para a gente ver um momento para estar conhecendo, de conhecer de perto e conhecer a Casa do Brejo também. Podem vir, vai ser um prazer. Então, Gel, né, sobre a pergunta, sobre essa questão das imagens relacionadas com as redes sociais, né? Que as imagens falam, que elas têm poder, que elas são potentes, isso a gente não precisa nem discutir, né? Isso está dado desde sempre. Desde uma pintura rupestre que a gente encontra em uma pedra, até a selfie que foi publicada agora na rede social, o print dessa conversa que está tendo aqui agora, provavelmente ela deve estar circulando em algum lugar. E isso também é uma imagem, também é uma leitura de um dado momento. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito da minha comunidade, que é Antônio, né, que é o qual eu chamo de tio. Ele tem um terreiro de umbanda na comunidade e ele não permite que durante as festas a gente faça registros, né? Filmes, fotografias. E outro dia, conversando com ele sobre isso, ele me falou que não tem
como quem assistir depois sentir, né? Que a imagem, o vídeo, a fotografia não vai dar conta de simbolizar o que está acontecendo ali naquele momento. E eu entendi o que ele quis dizer, né? Porque a imagem ela congela um momento, né? Mas ela não consegue congelar as sensações, os afetos, a dimensão daquilo que está acontecendo ali. E eu conversava outro dia com a minha turma de estética, na aula de estética de filosofia, no ensino fundamental também, sobre essa questão das representações das imagens, principalmente nas redes sociais, né? Como a gente faz, projeta, cria as imagens, ainda que não seja um autorretrato, uma selfie, uma imagem de nós mesmos, mas mesmo aquela fotografia que a gente constrói para colocar no nosso feed no Instagram, a gente faz ela projetada para completar a fileirinha do feed, analisando quantas curtidas tiver o meu histórico de postagem, e aí eu vou postar algo não que eu ache tão interessante ou que eu goste tanto, mas que as pessoas vão curtir, vão compartilhar, vão colocar lá um comentário bacana. Porque essa sociedade, né, muito trabalhada nessa questão de uma imagem, mas que está sendo uma imagem um pouco que esvaziada, que não consegue ter essa formação de um sentido, de referencial, de, digamos assim, de conteúdo mesmo, ela acaba cobrando da gente muito essa questão do ver. Né? E eu tenho até dificuldade em colocar tudo isso que a gente vê na caixinha de imagem, porque uma imagem ela diz muito. E eu fico muito preocupada com o que é que está dizendo essas imagens, né? Essas imagens do agora, que a gente projeta muito nessa noção do outro, do que o outro quer ver. Mas aquilo que o outro quer ver também é construído pela sociedade que a gente está colocado, que a gente viu que está adoecida. E daí que mudam. Os gostos eles se modificam o tempo inteiro e a gente vai nessa rotina maluca e estarrecedora, doentia, de estar se modificando o tempo inteiro em virtude, né, daquilo que tem que ser mostrado, que tem que ser visto. Porque, afinal de contas, a gente quer ser curtido, quer ser seguido, quer ter comentários bonitinhos. Por isso que daqueles trilhões de selfies que a gente fez hoje, quando a gente vestiu a roupa do evento, a gente não vai publicar todas as fotos. Depois eu vou publicar a minha, mas eu não vou publicar todas. Eu vou publicar aquela que está bonitinha. Mas é preciso ter esse movimento. Isso. Eu preciso, inclusive, né, eu tô com as espinhas aqui, TPM é uma miséria na nossa vida, apesar de ser bom, mas tem seus efeitos. E eu não vou publicar aquelas que estão com as espinhas aparentes, eu vou ter que tirar, né? Ver qual é a que vai estar lá no filtro. Colocar um filtro, né? Colocar um filtro, né? E aí tem essa questão dos filtros. Os filtros, ela está traçando uma identidade totalmente estereotipada. De repente, todo mundo aparece com o mesmo rosto, as pessoas aparecem irreconhecíveis. A gente já não consegue mais identificar o real com aquilo que a gente consegue ver na internet. E daí eu trago uma outra coisa, que é a forma como eu aprendi. Eu aprendi muito, muito, muito pelo exemplo. Né? Quando eu falo do relato do meu avô, que me deu uma única surra na vida, que hoje, quando eu vejo os relatos da minha mãe, dos meus irmãos, eu nem considero que foi uma surra, e que ele me disse para chorar, eu entendi isso como sendo essa forma de falar. E desde então, eu não consigo ficar calada. Eu estou sempre falando, gritando, me torno às vezes até uma pessoa inconveniente, chata por conta disso, mas eu falo. Né? Eu preciso, eu tenho essa necessidade de falar, de externalizar aquelas coisas que estão me afetando, que estão me adoecendo, que não estão sendo legais, e isso em todos os âmbitos pensáveis. Mas eu aprendi outras coisas a partir da observação das pessoas que estavam comigo, principalmente dos mais velhos. Essa questão da relação com a natureza. Os meus avós, eles caçavam, né? Então, encontrar um tamanduá, que é o animal que deu o título para a minha comunidade era uma comunidade muito farturenta em tamanduás e tamanduás bandeiras, né? Que é uma espécie que está em extinção hoje. No nosso grupo de samba de roda resgate, a gente criou até uma espécie de um hino da comunidade que a gente canta no início das nossas apresentações coletivas. Estou até com saudade de uma apresentação aberta ao público que conta a história. E o início é mais ou menos assim, né? O nome da comunidade, porque surgiu, vamos falar, tinha muito bicho do mato, chamado tamanduá. Os povos de outros lugares gostavam de vir caçar e transformou em um grande número de agricultor familiar. E a partir daí decorre falando de outras questões. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo? Ele nunca voltou para casa com 3 tamanduás pendurados nas costas, arrastando e colocando o nosso cachorro bug para trazer mais um outro puxando, porque isso era desnecessário. Né? A caça era para suprir a necessidade da família naquele momento, que não teria uma outra fonte de alimentação. Então, chegou, deu 2 passos, encontrou o primeiro, acabou aqui a caçada do dia.
As frutas, as laranjas, as coisas que haviam no pomar, não eram retiradas todas, principalmente na época mais seca. Por quê? Porque a gente ia ter passarinhos, a gente ia ter outros bichos que viriam ali e que também precisariam se alimentar disso. E isso eu vejo reproduzido em outros quintais dentro da minha comunidade, no meu próprio quintal também. E é uma coisa muito do observar. Há uns dias atrás, a gente teve um céu rosado muito bonito no final da tarde. E eu recebi várias fotos dos meus alunos no privado com o pôr do sol. Professora, olha que bonito, eu lembrei da senhora. E eu fiz uma outra leitura daquilo. Eles me acompanham nas redes sociais. Eles percebem essa minha relação, que é uma relação que é um espelho da relação que eu percebi nos meus mais velhos, dessa ligação com a natureza. E eles entendem também que o celular não é só para publicar selfie na rede social. Eu posso tirar uma fotografia do céu também e fazer uma leitura sobre aquilo e parar para contemplar aquele céu e olhar lá, publicar e colocar uma legenda falando daquele momento, da minha experiência com aquele momento. E aí, Gel, só voltando nessa sua questão, eu acho que está muito nisso na gente também, né? E eu acho que a gente que está nesses movimentos, a gente já tem feito isso. Acho que a Casa do Brecht ela faz isso. O Grupo de Estudo Mulheres e Filosofia faz isso. O CIA faz isso. O LAB faz isso. A COAMA faz isso. A Associação dos Agricultores Familiares do Tamanduá faz isso. Que não é só a gente reclamar daquilo que a gente está vendo e está achando que está desagradável, que está colocando a gente talvez em um desses caminhos, mas a gente se posicionar e a gente propor uma outra leitura, uma outra narrativa. Porque, gente, eu sei que a internet, que o TikTok, ele é muito mais interessante do que a minha aula de filosofia. Claro, ela tá móvel. É muito mais interessante sair do que lá eu falando sobre estética e criticando ainda aquela coisa. Então, eu trago muito a questão do eu não posso com ele, eu vou me juntar. O que é que tem lá no TikTok que a gente pode trazer para aqui agora e sentar para conversar? Eu estou falando sobre impressionismo na história da arte e me veio lá os retratos de Vicente Van Gogh. Como é que eu posso reconfigurar essa ideia do autorretrato, do se retratar, do colocar sua subjetividade a partir da selfie que eu faço e estou publicando no meu Instagram? Né? Como aquilo também eu posso fazer uma leitura e trazendo essa ideia do pensamento, entendendo que um autorretrato, uma selfie, é uma criação minha. E eu estou criando uma imagem que eu quero mostrar para o outro. E essa imagem é verdadeira ou não? E o que é que eu quero ter enquanto representação, né, dessa imagem? Qual é a imagem que eu quero que seja vista? E como isso que eu construo o tempo inteiro, né, para o outro, acaba condicionando como a forma que o outro me vê. Porque você traz uma coisa importante, Carla, que essa coisa, né, do ser forte o tempo inteiro, é uma coisa que eu discuto com as meninas também, e que eu encaro-se de perto, que a gente, nós mulheres, e aí eu faço um recorte, nós mulheres pretas principalmente, a gente precisa muito vestir uma armadura frente ao mundo. E pegar e vestir essa carapuça, essa carga da mulher forte, resistente, que consegue dar conta de tudo. Mas isso acaba trazendo outras questões, né? Que é esse olhar externo, não, ela resiste a tudo, ela vai dar conta sozinha. E a gente acaba curando a dor do outro, abraçando o outro, estando ali e tudo. Mas a gente não encontra esse movimento de retorno, porque o tempo inteiro a gente criou essa imagem que está colocando aí. Por isso que eu estou dizendo, olha, eu estou cansada, sobrecarregada, mas não estou forte não, viu? Eu estou precisando também de carinho, de abraço, de uma conversa, de desabafar. Vou quebrar uns vasos de vidro aqui hoje, porque não está dando mais para suportar. Então, eu acho que essa questão que o Gel traz, eu não sei se eu consegui responder, mas acho que o nosso exemplo, e o exemplo não no sentido, né, de só ficar falando, mas o nosso posicionamento mesmo, frente ao mundo, ele diz muito, né? Nós somos formadores de opiniões, e a gente precisa colocar isso também, de forma mais latente. Com certeza. Eu estava no Instagram hoje mais cedo, né? E aí passou um videozinho do GNT, daquele programa GNT. E aí a Astrid estava entrevistando aquela Sabrina Sato, uma japonesa, né? E aí, da Pintinha aqui. Não sei se você já viu esse vídeo, se vocês já viram, né? Quem está assistindo aí de casa. E aí o vídeo elas perguntam para ela, Sabrina, essa foto, essa sua pinta aí, você nunca pensou em tirar? Ela disse, já recebi dinheiro, já fotógrafo reclama na hora de foto, porque ela não é ela é uma verruga, ela fica mostrando de perfil assim que é uma verruga e que dá sombra nas fotografias, e que eles não querem, né? Porque eles querem um corpo perfeito, eles querem nenhum defeito, né? Defeito. E aí
ela disse que não. Quer dizer, uma mulher que eu não vou, ela é da mídia, né? Ela tá aí, ela vende a imagem dela o tempo inteiro, e ela disse que nunca tirou a pinta dela, e que ela nunca quis tirar a pinta dela, porque a mãe dela é psicóloga, a mãe e o pai dela são psicólogos, e a mãe dela sempre disse para ela, quando criança, que o fato dela ser japonesa, e ela parecer muito com todo mundo, eles terem, né, uma etnia que acaba todo mundo se confundindo com, são muito parecidos fisicamente. Ela disse que a mãe dizia para ela pequena que ela não tinha que tirar porque era uma forma dela encontrar a filha se perdesse no se perdesse de alguém. E aí ela cresceu com isso. Essas são as metáforas, né, da sua que seu avô lhe deu, do engole o choro lá que a minha avó dizia. E aí a gente vai pegando esses ganchos aí, que é uma sabedoria, né, que é uma sabedoria científica, porque a ciência também está sendo muito debatida hoje, né? E o que é científico, o que é erudito, o que é popular. Na pedagogia griot mesmo, a gente estuda muito essa questão da oralidade, né? A pedagogia griot, ela respeita a oralidade, mostrar que é possível, sim, a academia receber essas pessoas. Se eu estou aqui fazendo um trabalho de TCC e eu vou na casa, por exemplo, eu fiz um TCC falando sobre as memórias afetivas que eu tinha do samba de roda na infância, e como eu conseguiria construir isso no corpo de uma atriz, né, no corpo voz de uma atriz. E aí, naquele momento, eu lembrava das mulheres de Brejões, da minha avó cantando, das pessoas passando com as rezas, das minhas experiências que eu tinha com a espiritualidade, com os santos, né, católicos também, com essa coisa do sincretismo religioso, que não é um sincretismo, que na verdade também é uma forma de opressão. E aí eu fui buscando entender essas questões, e aí levei para a cena exatamente a memória que eu tinha, mas não exatamente o terno de Reis, né? Mas essas memórias que eu tinha ali. E aí eu fui percebendo o seguinte, o quanto a gente vai na casa dessas pessoas, colhe ali os depoimentos, muitas pessoas vão, não conversam, não dialogam, elas querem, na verdade, publicar os trabalhos delas, mas sem respeitar, né? Vão lá, copiam, colam e coloca lá e acabou. Né? E, na verdade, eles não precisam mais disso, eles querem que eles estejam nesses espaços, eles precisam estar nesses espaços de fala, ocupando esses espaços de fala. Quando as pessoas adentram a Casa do Brejo, né, que chega no corredor Mestre Tavinho foi o retratista que teve aqui, nós temos 9 espaços lá, e elas se deparam com a foto de Dona Bia. Mas quem foi Dona Bia? Dona Bia foi gari por 28 anos, Dona Bia é artesã, Dona Bia, quando acabava as festas de São João, que ela começava a varrer a bagunça dos festejos para desarrumar, ela pegava as bandeirolas para não poluir o meio ambiente, levava para casa, e ela começou a fazer flores de papel, até tem aqui minha casa cheia de flores, Dona Bia, e aí ela começou a construir essas flores, né, e a vender. Então, assim, Dona Bia, ela criou uma arte ali, e no entendimento dela, ela não sabe, né, não sabe ler, não tem leitura ali, não sabe ler vírgula, ela toca timbal, ela toca pandeiro, ela é nossa voluntária na Casa do Brejo, ela conta histórias, ela sabe histórias da Panha do Café, ela sabe várias coisas da cidade, do município, saberes também. Então, por que a Dona Bia não tem que estar ali? Ela é um invisível social. Ah, mas eu queria o meu pai ali. Né? As pessoas falam. Ah, mas meu pai foi importante porque meu pai... Seu pai foi importante. Ninguém deixa de ter importância. A gente não está vivendo numa sociedade maniqueísta. A gente não precisa viver numa sociedade maniqueísta. Nós somos bons, somos ruins, nós vamos um pouquinho na maldade, na bondade. A gente é como os deuses, né? É como os orixás. Né? Os orixás, eles trazem para a gente essas vertentes, como é que eu posso dizer? Me perdendo um pouco, mas não é essa coisa do, a Virgem pura, Maria sagrada, né? Elas também são humanas, elas também têm essa humanidade, e que falta na gente também de entender isso. E quando elas vão para a Dona Teinha também, se pergunta por que está ali, né? Teve os filhos dela, criou os filhos sozinha, enfrentou uma sociedade machista, enfrentou as casas das pessoas para lavar roupa das pessoas, lavou roupa no Rio, então sabe cantar as cantigas do Rio. Tem um bar, que é o Bar da Cigana, ela leva consigo a história da cigana, que inclusive quando os alunos da FRB vieram aqui, a gente fez questão de ir na casa da cigana, mostrar quem era a cigana, não só ali na foto da Casa do Brejo, mas deixar ela falar, deixar ela se apresentar, deixar ela contar as histórias dela, né? Eu acho que isso é importante. A Casa do Brejo também trabalha dessa forma. Quando você chega na Casa do Brejo, agora na pandemia não tanto, porque a gente não está aberto para visitação, quem conta as histórias, quem está nos assistindo e sabe, muita gente aqui sabe disso, são
os mestres griots. São essas pessoas que chegam ali e cantam e mostram como foi. Quando chega no museu, no museu Casa de Farinha e Café, que a gente tem o intuito de mostrar para as crianças ali, né, como é que realmente aconteceu a produção do café na cidade. A cidade foi colonizada e que as pessoas foram, sim, escravizadas, e que, sim, foi um tempo bom, foi um tempo poético, foi um tempo em que as pessoas tinham renda, mas elas ganhavam uma miséria, elas sobreviviam, né? Eu tenho um senhor aqui que chama Seu Pio, que ele faz questão de contar para as pessoas que ele trabalhava a semana inteira na panha do café, junto com a mulher, com os filhos, e na sexta-feira ele tinha dinheiro para comprar 2 dedinhos de fato. Ele chega na balança que tem lá na casa do Brejo, né, naquelas balanças que não são digitais, e aí ele coloca o peso, ele mostra para as crianças ali que ele só tinha direito de comprar 100 gramas de fato para comer o fato. Eu amo fato, mas pelo amor de Deus, minha gente, né? E um punhado de farinha, que ele cortava, assava aquela tripa, cortava os pedacinhos para colocar na farofa e distribuir para os filhos. Isso é dignidade, isso é tempo bom para quem? Então a gente tem que se perguntar e contar a história de um outro ponto de vista. Quando a gente vai ouvir a história de Brejões, a gente ouve, né, que chegaram aqui, que construíram assim. E quem foi que construiu? E quem foi que construiu essas casas coloniais, essas casas ecléticas aqui de Brejões? Quem construiu foi fulano. Não, quem construiu não foi fulano. Foi Ciclano, foi João, foi Pedro, foi Antônio. Eles têm nome, né? Assim como você descreveu aí na poesia, de que essas pessoas que estão morrendo, essas pessoas pretas que estão morrendo têm nome, essas pessoas que construíram a cidade, que foram escravizadas, também têm nome. E esses nomes precisam ser expostos, essa história precisa ser contada também. E é isso que a gente tenta fazer na Casa do Brejo, contar a história de um outro ponto de vista, né? Mas não eu só falando, não eu só indo lá colher as informações e colocar no gravador para quem chegar a ouvir. São eles também ali presentes contando as histórias na medida do possível, como quando eles podem estar, na maioria das vezes eles estão, né? E é isso, nem que seja um, dois, mas tem gente ali que faz parte dessa história, contando essa história do jeito que eles têm para contar, e não do jeito como eu entendi ou como eu quero contar, né? Porque também eu continuo colonizando. Eu sou branca, privilegiada, e estou ali no espaço cultural contando a história de um povo, dizendo que eles foram escravizados, que eles foram colonizados, e eu também estou fazendo a mesma coisa. Então, não tem lógica a Casa do Brejo existir nesse formato. Ela tem que existir num formato onde o encontro acontece entre as gerações, onde as pessoas vão passar na rua. Eu tenho um depoimento aqui, eu não vou citar nomes, mas tem uma pessoa, né, um griot aqui de Brejões, que ele me disse: Carla, as pessoas não me respeitavam na rua. Elas passavam por mim, elas não me olhavam. E hoje a quantidade de crianças que falam comigo, que dizem: oi, fulano, oi, seu sabe? Fala o nome dele, né? Então, isso é dignidade, porque a gente só conhece quem tem poder. E por que eles não têm poder? Por que seu João, que é o mestre da cultura hoje, é reconhecido, inclusive, pela Léo de Blanc no município, ele não tem saber? Ele sabe o chá que a mulher pálida tem que tomar, ele sabe as ervas que a gente tem que tomar para se curar, né? Ele sabe como arrumar o bumba meu boi, porque tem uma forma de arrumar o bumba meu boi. Eu nunca me meti para arrumar o bumba meu boi, Aline. Nunca, nunca. Eu sempre deixo eles arrumarem o bumba meu boi. Quando eu cheguei, eu queria botar um monte. Não, não pode botar esse negócio aí. Mas não é assim, não é assim. Olha, você não entoa na hora de cantar. Você não sabe entoar. Tem que entoar. Sou seu João, eu queria muito colocar a música Mãezinha do Céu. Mas não vai dar certo, que tem que entoar. Se o senhor entoa, isso não vai dar certo. Ele, Mãezinha do céu, eu não sei. Ô, Carla, tu para de cantar que tu tá me atrapalhando, tu não sabe entoar. Então eu não vou cantar. E se eu for cantar, eu vou ter que ouvir como ele canta, para respeitar, para cantar junto. Seu João, ele inventou um instrumento, né, que é uma invenção, porque ele não tinha acesso, ele nunca viu de ninguém. Então, ele criou um instrumento que são 2 pedaços de madeira, e eles batem, os meus estão aqui, mas tá ali no quarto, se eu for levantar para pegar, vai demorar. E aí ele fica o tempo inteiro batendo essas tarbinhas, ele chama das tarbinhas, as tarbinhas, menina, eu digo, essa é uma rapadura, porque um dia a gente estava indo para uma viagem, né? E eu estava com muita vontade de comer rapadura, e eu olhei na mão dele, tinha um saco amarrado, eita zorra, seu João tá levando rapadura. Tô levando, não vou repartir, quando chegar lá eu reparto essa rapadura. Agora na viagem, não, quando chegar todo mundo eu reparto. Pegar uma placa para repartir, tá certo. Quando chega lá, era as tarbinhas de seu João. Quem fez isso do seu João? Não fui eu que fiz isso aqui. E aí tem que ter uma ciência. Como é que faz? Não, minha filha, não é de qualquer jeito, não, tem que ter uma ciência. Porque não pode bater na mão, não pode machucar, então as beiradinhas têm que estar assim. Então, essas pessoas têm muito a nos oferecer, muito a nos ensinar. Né? Quando eu coloquei
na Casa do Brejo, a quadra de Curioba, um pessoal chegou lá e dizia assim, Carla, isso aqui servia para olho, isso aqui servia para bater, isso aqui servia para botar na porta, isso aqui servia para colocar quando o sereno estava batendo lá fora. Então, assim, são sabedorias, como você também trouxe aí, que a gente precisa, né, entender por que elas existem e continuar fomentando, continuar levando adiante, e é isso que a pedagogia griot faz muito, e eu aprendi muito com esses mestres griots que cruzaram meu caminho. Só para finalizar, que eu já me estendi demais, quando eu saí de Aracaju para vir para Brejões, eu sou de Brejões, nascida e criada aqui com muito orgulho, mas tive que ir para fora, como muita gente faz, né, para estudar, para buscar outras experiências. E aí eu estava em Aracaju e eu não sabia o que fazer. Eu queria muito trabalhar na minha área, queria muito, estava trabalhando numa área que não era minha. Era feliz também, ganhava dinheiro, né, ganhava um dinheirinho bom, mas não estava feliz. O que adiantava estar ali, né, vivendo naquela forma de... E aí eu me perdi. E aí, menina, eu me perdi, né? Brincadeira, na minha conversa que eu ia dizer. Eu sei que, resumindo a ópera, a gente precisa respeitar os mais velhos mesmo. A história não era para contar, alguém aqui não deixou eu contar e eu não vou contar, vou deixar a Lilian falar agora. Estava tão bom te ouvir. Eu acho que a gente está falando da bem falante, né? As Marcos já sinalizou aqui para a gente do tempo. Vou entregar logo o Marcos, né? Que eu sou dessas, vou logo dedurar. Bom, isso que você traz, Carlos, é muito importante, sobretudo porque a gente, né, tá numa situação que é complicada, que as nossas histórias serem contadas como folclore, né? E as histórias aí da Sardinha, da forma como ele entende que o verso tem que ser entoado, porque é assim mesmo, senão não faz sentido, né? Não vai ter a simbiose daquele momento, o samba de roda, uma cantiga, uma ciranda, não é um folclore, né? Não é uma coisa que, uma vez no ano lá eu vou chegar ali naquela data. Não é isso. Tem uma relação direta com as próprias vivências, com a história daquelas pessoas. Né? As pessoas que estão nas comunidades e que fazem uma reza, que tem uma devoção, por exemplo, um compromisso com um caboclo, com um santo, com um orixá, elas se preparam para aquilo. Né? Não é coisa que no dia ali do festejo aberto ao público ocorre, não. É um planejamento de um ano inteiro, por exemplo. Eu acompanhei minha avó nesse movimento, acompanho outras pessoas lá da comunidade nesse movimento. É uma coisa que envolve uma comunidade inteira, que envolve as pessoas daquela família, que envolve o trato com a terra, com a natureza, né? Que não é só uma questão para mostrar, é uma questão que tem ligação consigo mesmo e com todas as outras coisas que ela acredita e que a mantém ali de pé. Então, a gente precisa realmente dar voz para essas pessoas. Não é só a gente chegar lá e contar a história, porque as pessoas podem contar suas histórias, né? Elas podem falar de si. A gente cobra tanto isso, a gente tem que deixar também, dar o lugar para essas pessoas que foram tão silenciadas falarem. E aí, muito bonito o trabalho aí da Casa do Brejo, nesse sentido. Eu recebi aqui as orientações da gente se encaminhar para as considerações, e eu queria agradecer pelo momento, pela companhia de vocês que se mantiveram até aí, né? Dizer que falar sobre essas questões, né? Que não são as questões da internet, do TikTok, não tanto também da academia, apesar de que está bem badalado hoje a gente falar sobre essas questões, né? Questão dos povos originários, questão das comunidades, tradição, cultura. Mas é isso. A gente teve um público que eu percebi que ficou aqui até o final, e é esse o público do movimentar. E aí a gente traz lá o texto do início, né? Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida. E a gente tem que se movimentar e se movimentar com aqueles que querem se movimentar junto com a gente, que sente a mesma dor, que tem os mesmos anseios e que sonha com as mesmas possibilidades. E aí, as pessoas que estão aqui até agora, depois de mais de 1h30 de bate-papo sobre questões bestas, como os muitos consideram, me enche mais de esperança e de gás por saber que, Carla, a gente não está aqui sozinha, né? Tem outras pessoas loucas, tristes, loucas e más, mas que acreditam em outras possibilidades, em outras leituras, em outras narrativas, que estão aqui acompanhando a gente. E aí, eu queria muito deixar isso também, né? Eu acho que isso é importante. Vamos se nos desobrigar das multidões, né?
A gente via isso que Giovana trouxe na questão dela, sobre a questão das imagens com as redes, com a contemporaneidade, com essa forma de vista. É um progresso, um movimento que é feito para as multidões. Mas a gente, os nossos corpos, os corpos das nossas pessoas, da nossa comunidade, elas não estão nesse projeto das multidões. A gente está aqui, ó, à margem, ainda que nós sejamos muitos. Então, a gente tem que caminhar com os nossos, pensar projetos que sejam para os nossos, consumir dos nossos, e nos empreendimentos e fortalecer os nossos, ler os nossos e estar com aqueles que também querem nos ver vivos, né? E, né, apesar da política de desmonte que a gente tem por aí, minhas pessoas, fiquem vivas, se cuidem, esqueçam esse tal de líder aí, né? Usem suas máscaras. Se tiverem que sair, protejam-se, beba água. E muito obrigada pelo convite, Carla. Muito obrigada pela partilha. Foi muito bom te conhecer ainda aqui virtualmente. Acho que a gente vai ter uma oportunidade, né, de se conhecer pessoalmente. Espero muito por isso. E obrigada, gente. Gratidão. Um abraço imenso. Sua fala, mais uma vez, me trazendo respostas, né? Hoje eu amanheci querendo não fazer mais live, querendo não falar mais sobre esses temas, querendo desistir de fomentar mesmo a cultura através das redes sociais, um pouco decepcionada com a live de ontem, assim, né, com a forma como a gente divulgou e a quantidade de pessoas que tinha. E olha que eu sou do teatro, e no teatro a gente também aprende que não importa quantas pessoas estejam ali nos assistindo, a gente tem que fazer sempre o melhor possível, né? E aí você fala isso, a gente não tem que estar em multidão. Porque, na verdade, se a gente estivesse realmente falando para a multidão, o mundo não estaria como está. E é exatamente porque a gente está falando para pouca gente, que esse trabalho nosso, meu, seu, de quem está aqui assistindo até agora, resistindo, de Esdras, né, de Marcos e de tantos outros e outras e outros, né, que estão por aí pelo caminho, vai demorar a chegar, mas a gente não pode desistir. E é isso, gratidão mais uma vez por estar aqui, podem contar com a gente, a Casa do Brejo trabalha de várias formas de parceria, nós estamos com as portas e as janelas abertas, né, nem que seja pelo telefone, pelo Zoom, por onde for, para recebê-los e acolhê-los também. A gente vai ter aí agora o lançamento da Lei Paulo Gustavo, então está vindo muita verba para a Bahia, para o Brasil, muita coisa no audiovisual vai acontecer e quem sabe, né, vai ser uma outra oportunidade da gente poder contar, né, contar não, deixá-los contar as suas histórias, que são as nossas histórias, que são as histórias de vocês todos, né? E aí a gente vai levando adiante esses ensinamentos também por aqui, pelas redes sociais, pelas mídias sociais. Gratidão, e é isso. A gente vai se falando e trocando figurinhas por aí pelo caminho. Obrigado, gente. Obrigado demais. É muito gratificante o encontro dessa noite. Acho que Marcos teve um problema de conexão aí. Eu gostaria de encerrar esse momento com a belíssima imagem de vocês duas que abrilhantaram a nossa noite de sexta. Sextou diferente hoje, né? E aí dizer que, primeiro, parabenizar a Casa do Brejo, né, que está completando essa semana aí mais um ano de existência. E a gente fica muito feliz porque a cultura é aquilo que nos humaniza, né? Então, refletir sobre a cultura, refletir inclusive sobre as imagens que são produzidas, né? E aí falar de cultura e falar de imagem é extremamente importante, porque são as imagens que produzem, reproduzem e até estigmatizam determinadas culturas, né? Olha as imagens que são divulgadas na mídia sobre as pessoas que moram no interior, sobre os nossos saberes, sobre o uso de plantas medicinais. Tudo isso tem uma geopolítica do conhecimento envolvida, né? O trato com as imagens, o uso com as imagens, dentro de um cenário cultural, é algo bastante emblemático e nada melhor do que um artista filósofa e uma mestre do teatro, uma grande colega também da cultura, para fazer esse debate conosco, né? Então, gente, Carla, Eliane, eu, enquanto um dos idealizadores do programa CIA e também parceiro do Laboratório de Inteligência e Imagem, gostaria de agradecer a vocês por essa belíssima explanação hoje. Agradecer também as pessoas que estão aqui conosco até agora, pessoal do PET Afirmação, Rian, pessoal de Brejões aí, muito bem representado, na verdade, né?
Meu colega também, Cleison Assis, está aqui presente. E é isso, gente. Obrigado pela participação, obrigado por ter aceitado o convite. E eu aguardo vocês numa próxima, ok? Gente, boa noite para todos. Se cuidem. E, né, em vez de tirar a máscara, tire Bolsonaro do poder, viu? Continue com a máscara e tire ele. Tamo junto. Isso aí, pelo certo. Tchau, meu povo.